Boa tarde. Vou usar alguns minutos que eu tenho de calmaria nesse feriado de Porcos Tristes para falar da questão do Pinóquio, que todo mundo já ouviu, todo mundo já sabe que a resposta é a letra A, é a letra A, mas ninguém lembra qual é a letra A, tá? Todo mundo sabe que é a letra A. Do que eu tô falando, para quem não sabe, né, dessa questão que viralizou? Eu tô falando de uma questão de matemática, da prova de matemática. Não, como é que é o nome? Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Municipais, isso mesmo. Então, eu estou falando uma questão dessa prova, é uma questão de matemática, obviamente, né, que fala de Pinóquio. Eu ouvi em alguns lugares que essa é uma questão de estatística. Eu ouvi em alguns lugares que essa questão é de filosofia, de lógica, no caso. E eu ouvi em alguns lugares que no caso da lógica formal, a gente não pode usar uma avaliação semântica de uma lógica, digamos assim, coloquial, uma lógica popular, né? Porque elas se diferem no sentido de que a lógica popular, vamos dizer assim, ou uma linguagem natural popular, ela difere da lógica formal porque na lógica formal não há causalidade e temporalidade. Vamos dizer, na lógica formal aristotélica, essa mais primitiva, mais básica, tá? Eu discordo dessa abordagem, tá? Eu acho que basicamente a lógica formal ela decorre de uma avaliação semântica. Antes de tudo veio a língua, depois veio a lógica, né? E basicamente se tu exercita uma linguagem que elimina ambiguidades, tu vai acabar chegando na resposta da lógica formal, tá? Então a questão toda, o segredo todo é eliminar as ambiguidades, tá? Bom, para quem não sabe qual é a resposta, eu já disse é a resposta A. Mas o que é a resposta A? Primeiro, quais são as premissas? Que questão é essa, Luciana? Então, a questão é a seguinte. Assume-se verdadeiras as seguintes duas premissas. Uma é Pinóquio sempre mente. E a segunda é que Pinóquio diz todos os meus chapéus são verdes. Tá? Bom, se Pinóquio sempre mente, é mentira que todos os chapéus de Pinóquio são verdes. Tá? Por simplicidade, eu vou começar analisando as respostas ao invés de tentar achar a resposta correta. Eu vou analisar justamente a resposta A. A resposta A diz que Pinóquio tem ao menos um chapéu. Ela é correta, vou explicar por que é correta. Porque se Pinóquio não tem nenhum chapéu, Pinóquio não tem chapéu, tá? Vamos supor que Pinóquio não tem chapéu, o contrário da resposta A, então. Se Pinóquio não tem chapéu, eu posso dizer qualquer coisa sobre o chapéu de Pinóquio, porque qualquer propriedade é aplicável a um conjunto vazio. Então, vamos dizer assim, isso é matemática, tá? Então, o conjunto é vazio, ou seja, não há chapéus, é o conjunto de chapéus de Pinóquio, e ele é vazio, não há chapéus, tá? Então, eu posso dizer que os chapéus de Pinóquio são verdes, posso dizer que um é verde, outro amarelo e outro é rosa, posso dizer que os chapéus são todos azuis, posso dizer qualquer coisa sobre os chapéus de Pinóquio e todas serão verdadeiras, porque tudo pode ser dito sobre um conjunto de elementos inexistentes, tá? Então, se Pinóquio não tem chapéu, Pinóquio está dizendo a verdade, qualquer que seja a expressão que ele diz. O que quer que Pinóquio diga é verdade se ele não tem chapéu. Ou melhor, o que quer que Pinóquio diga sobre os seus chapéus é verdade se ele não tem chapéus. Logo, a resposta correta é Pinóquio tem ao menos um chapéu, que é a resposta A.
Porém, essa é a resposta correta do ponto de vista matemático. Do ponto de vista lógico, ela é insuficiente, tá? Do ponto de vista lógico, a resposta correta seria: Pinóquio tem ao menos um chapéu que não é verde, para justamente invalidar a expressão todos os meus chapéus são verdes. Ou seja, basta que um chapéu não seja verde para invalidar o que Pinóquio disse. E é sobre isso a lógica. A lógica é sobre invalidar uma expressão, nesse caso, né? Então, a gente tem que transformar o que, ou melhor, Pinóquio disse uma mentira. A gente tem que transformar isso numa verdade. Para transformar numa verdade, a gente tem que negar o que Pinóquio disse. E para negar o que Pinóquio disse, basta que um de seus chapéus não seja verde, mas ele tem chapéu, ele tem que ter chapéu. Tá? Então, a resposta correta do ponto de vista da lógica é: Pinóquio tem ao menos um chapéu que não é verde. Tá? Essa resposta, do ponto de vista da lógica, não está entre as alternativas, mas a resposta matemática está entre as alternativas e essa é uma Olimpíada de Matemática, tá? Então, a resposta A está correta. Por que a resposta B está correta? Ou melhor, está errada. Pinóquio tem apenas um chapéu verde. Porra! Foi dito que Pinóquio mente. Se ele tem apenas um chapéu verde, eu não sei como é que isso invalida alguma coisa, porque todos os seus chapéus continuam sendo verdes. Então, obviamente, está errado. Ou seja, dá razão pro Pinóquio, entendeu? Pinóquio não tem chapéus. Se Pinóquio não tem chapéus, qualquer coisa que Pinóquio diga sobre seus chapéus está correto. O que não pode ser fato, porque Pinóquio sempre mente, né? Então, já matamos a B, já matamos a C. D. Pinóquio tem ao menos um chapéu verde. Caramba! Pinóquio tem ao menos um chapéu verde pode ser verdade, mas não invalida o que Pinóquio disse. Se Pinóquio tem todos os seus chapéus verdes, ele tem ao menos um chapéu verde, não invalida o que Pinóquio disse. Porque ao menos um chapéu verde pode ser que o próximo também seja verde, o outro também seja verde, mais outro verde, todos seus chapéus são verdes, logo o Pinóquio está certo. Não invalida, concorda? E sobre a E? Porque a E foi uma alternativa que gerou dúvida. Diz aqui, Pinóquio não tem chapéus verdes. É possível isso? Claro que é possível. Pinóquio tem que ter ao menos um chapéu, que não é verde. Então pode ser que o seu chapéu seja um único amarelo. Logo, ele não tem chapéus verdes, né? Pode ser que ele seja, sei lá, 30 chapéus nas cores marrom, amarelo e azul, né? Nenhum é verde. Não tem chapéus verdes. Então, pode sim ser o caso de que E também seja verdadeiro. Porém, não é o que torna ou melhor, o que confirma a mentira de Pinóquio. Essa é uma mentira, digamos assim, uma mentira mais mentirosa do que a mentira menos mentirosa. O quê? Desculpa, pessoal, eu sei, muito complicado, muito confuso, né? Então, a gente sabe que tem vários níveis de mentira, né? E a lógica está tratando sobre uma invalidação, uma mentira. Nós estamos tentando tornar inválido que todos os chapéus sejam verdes. Para isso, basta que um não seja verde. Que exista um chapéu e um não seja verde. Então, existe um chapéu que não é verde. Pode ser que, no fim das contas, todos os chapéus de Pinóquio não são verdes. Mas isso é uma mentira bem mentirosa. E é por isso que as pessoas ficam confusas, porque se espera que Pinóquio minta muito bem.
que Pinóquio minta o máximo possível, né? Então, nesse sentido, aí pode causar uma confusão, mas essa não é a questão. A questão é Pinóquio mente, simplesmente. Simplesmente mente. Pinóquio mente. Então, basta que ele tenha ao menos um chapéu que não é verde. Eu espero que eu não tenha complicado mais, que ao menos você saia daqui com as mesmas interrogações de antes e não com mais interrogações do que antes. Mas eu espero, na verdade, que você tenha saído daqui com uma clareza e uma leveza de espírito e que você saiba reconhecer que a mídia publicou respostas falsas. A revista O Globo publicou 2 respostas, ou respostas de 2 professores. Uma está correta, a outra está errada. Eu vou deixar o link para você poder avaliar por conta própria, como exercício de casa. Então tá, o vídeo já ficou bastante longo, mas eu espero que tenha ficado muito interessante, pelo menos mais interessante que qualquer cerimônia de porcos tristes que você tenha que aguentar neste feriado. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau!